Bom dia, eu sou o professor Carlos Bartel, professor de História, e estou aqui hoje com os alunos da Info 20 Veste 20 e nós vamos conversar sobre o século XIX, Brasil, século XIX, e um panorama, né? Quais os conteúdos importantes para compreender esse assunto e qual o seu legado para o país que nós vivemos hoje em 2021. Nós estávamos conversando aqui sobre citações, tem a Caroline ali que quer fazer uma pergunta. Caroline, fica à vontade, pode usar o microfone, pode usar o chat. São os mesmos assuntos, nosso trabalho aqui, os mesmos assuntos dos dois trabalhos. Boa questão, tá? Nós temos que selecionar dois assuntos Brasil século XIX para fazer um texto que seria a nossa avaliação 1. E no artigo, três assuntos para desenvolver um artigo. Quer repetir dois do trabalho e colocar mais um? Pode fazer isso? Pode, né? Já desenvolveu lá, já sabe um pouco do assunto e vai agregar mais um tema ali para desenvolver essas temáticas que vocês já abordaram inicialmente, tá bom? Deixem suas perguntas ali, porque a questão aqui é a seguinte: quais os assuntos que eu preciso saber para entender o Brasil século XIX? Então, aqui é uma questão bem introdutória. Eu selecionei alguns assuntos aqui que a gente tem que ter atenção. Então, o século XIX, ele inicia ali em 1801, né, e vai até 1900. Então, é 100 anos aí de história. E o primeiro assunto é família real no Brasil. Tá? A gente tem que saber que, pela primeira vez na história, uma família real, um rei europeu, veio para o Brasil, né, e aí, assim, nos compete saber por que esse rei veio para o Brasil. Ele veio porque aqui tinha muita riqueza, porque ele queria conhecer, né? Qual a razão dele vir para o Brasil? Então, a família real portuguesa, ela vem para o Brasil fugida do Napoleão Bonaparte. Né? No final do século XVIII, ali, inicia a Revolução Francesa, 10 anos com indas e vindas, com reviravoltas, e aí o Napoleão Bonaparte, que é um oficial do exército francês, ele dá um golpe de Estado, assume o poder na França, e ele começa a expandir os territórios franceses, a atacar outros países, a ocupar esses territórios. Tem um território que Napoleão não vai conseguir ocupar, não vai conseguir dominar, não vai conseguir dobrar, que é a Inglaterra. E aí o Napoleão resolve enfraquecer a Inglaterra economicamente. E ele decreta o bloqueio continental. O que significa isso? Ninguém pode negociar com a Inglaterra. O continente não negocia com as ilhas britânicas. Só que Portugal começa a furar esse bloqueio. E Portugal faz um jogo dúbio, né? Diz que está do lado da Inglaterra, diz que está do lado da França, e assim vai enrolando todo mundo. Aí Napoleão percebe que está sendo enrolado e resolve invadir Portugal. Portugal, não tendo condições de enfrentar o Napoleão, foge. Né? A família real foge, né? Não só a família real, mas a corte do rei português. Tá? A corte foge para o Brasil. Em torno de 15 mil cortesãos ali vêm para o Brasil. E aí eles vêm para o Brasil, só que depois o rei português vai dizer: olha, na realidade eu não fugi, eu vim conhecer o meu reino aqui, né? Porque o Napoleão depois é derrubado do poder. Napoleão ele é derrubado do poder na Europa. E aí se tem em 1815 o famoso Congresso de Viena, em que os países europeus vão se reunir, os reinos, né, melhor falando, vão se reunir para reorganizar o mapa da Europa e fazer com que esse mapa volte a ser da maneira que era antes da Revolução Francesa. Então esse é o Congresso de Viena. E o rei de Portugal não pode participar
dessas negociações aí, porque ele fugiu do reino, ele não está na Europa. Aí ele diz o seguinte, muito hábil, né? Ele vai dizer o seguinte, olha, eu não fugi de Portugal, eu saí de uma parte do meu reino e eu vim para outra parte, né? O reino é grande, então eu continuei dentro do meu reino, nunca fugi do reino, né? Teria fugido para o reino se eu fosse fugido do reino se eu fosse para outro lugar, que não é o caso. E aí o Brasil é elevado à condição de Reino Unido a Portugal e Algarves, né, que é a região sul ali de Portugal. Então o Brasil deixa de ser colônia oficialmente, passa a ser Reino Unido a Portugal, tá? E aqui nós temos uma série de processos que iniciaram no Brasil com a vinda da família real portuguesa, né? Vai liberando os portos aí para negociar com outras nações, né? Negociava só com a Inglaterra também, mas negociava com os Estados Unidos, né? Vai tendo uma liberdade de comércio, vai sendo criado aqui algumas faculdades, instituições que não havia no país. Então o Brasil vai conhecendo um desenvolvimento que não existia na colônia. E quando o rei é chamado para retornar a Portugal, os portugueses, de certa forma, eles querem recolonizar o Brasil. E isso de fazer com que o Brasil voltasse a ser uma colônia foi usado pela uma elite política brasileira dizendo, olha, eles querem nos explorar, eles querem que a gente volte a ser colônia, eles querem atrasar o Brasil, e se começa um processo de ruptura com Portugal. Só que essa ruptura, ela é feita pela Casa de Bragança, tá? Pelo filho do rei português, que ficou no Brasil, que é o Dom Pedro, né? Que depois vai ser o Dom Pedro I, o imperador Dom Pedro I. Então, o Dom Pedro I, apoiado pelas elites agrárias do país, ele rompe com Portugal e ele declara o Brasil independente, tá? Em 1822, o famoso 7 de setembro. Um dos primeiros países que vai reconhecer a independência do Brasil é os Estados Unidos, tá? Os Estados Unidos. E a Inglaterra empresta dinheiro para o Brasil pagar uma dívida de independência para Portugal, 2 milhões de libras. A independência tinha províncias, né, que era como se chamava os estados, para a gente tentar fazer uma correspondência. A independência tinha províncias que não queriam independência, então teve conflito. Na Bahia vai ter conflito lá, né, vai se destacar a figura da Maria Quitéria, né, que é uma mulher que se passava por um soldado do Exército Brasileiro, e aí o Brasil se torna independente. Só que o Brasil se torna independente com uma ideologia liberal, e aqui começam os nossos problemas para nós pensarmos essa história. Por quê? Porque o liberalismo é uma ideologia que defende liberdades diversas, tá? Liberdade de expressão, liberdade de comércio, hoje a gente pode pensar assim, liberdade sexual, liberdade para usar drogas, tudo isso tem relação com o liberalismo. Tá? E as ideias liberais vão servir de referência para o Brasil, só que o Brasil é um país de escravos. Então nós vamos ter que associar ideias liberais com ideias de escravidão. Né? Então isso aqui já é algo bem brasileiro, fazer esse tipo de mistura de coisas aparentemente inconciliáveis. E fazia parte do ideário liberal e iluminista a questão da Constituição. O que é uma Constituição? É o conjunto de leis que regem, que regulamentam um país. E todos estão abaixo dessas leis, dessa Constituição, que é a lei maior, né? A nossa última ou a mais recente Constituição, como queiram, é a Constituição de 1988. O que é uma Constituição? É um conjunto de leis que prevê direitos e deveres. É direito do cidadão, educação, saúde, não sei mais o que. Então tem a lei ali. Mas nem sempre funciona assim. Não funciona. Aí tem que recorrer ao Poder Judiciário para fazer com que se cumpra a lei, tá? Mas o que nos interessa agora é saber que a Constituição é o conjunto de leis que rege um país. No mundo dos reis, no antigo regime, no absolutismo,
O rei, o governante, estava acima das leis. E a Revolução Francesa, ela dá uma virada. Agora o rei está sujeito às leis. Tá? Lá na Revolução Inglesa já ocorre isso, né? Tanto é o rei que não cumpre as leis, ele acaba sendo executado. Lá matam o rei. Matam o rei na Inglaterra e matam o rei na França. Por quê? Porque não respeitava as leis. E na Inglaterra, em 1688, vai ter uma revolução chamada Revolução Gloriosa. O que é isso? Vão tirar o rei através da lei sem derramamento de sangue. Por isso que ela é gloriosa, não precisaram derramar sangue. Então, aqui, a Constituição. E aí o Brasil, que tem um imperador agora, o Brasil, que é um país, ele vai criar uma Constituição. Tá? E aí se reúne uma Assembleia Nacional Constituinte, né, o Poder Legislativo, para elaborar essa Constituição. E ela vai seguir ali um modelo iluminista de divisão dos poderes, né, entre executivo, legislativo, judiciário, e vão ali colocar um quarto poder, que é o moderador, que é o poder que pertence ao imperador. Quando tem algum problema maior, o imperador vai lá e vai mediar a relação, porque ele tem um poder de interferência, tá? O voto de Minerva, vamos dizer assim. Só que quando se discute essa Constituição de 23, começa uma série de conflitos políticos. Por quê? Porque o Brasil tem várias províncias, cada província tem o seu interesse diferente, né? Pensar hoje, nós temos vários estados no Brasil. Cada estado tem um interesse diferenciado. Começa um conflito ali por poder, conflito político. O Dom Pedro I, o imperador, e o seu grupo, eles querem centralizar o poder. Tem que tudo estar na mão forte lá do imperador, da monarquia, do rei. E a elite política, econômica das províncias quer descentralização do poder. Tá? Quer que o poder fique mais com as províncias, que as províncias tenham mais autonomia. Então tem essa disputa aí entre centralização e descentralização. O Dom Pedro, não satisfeito com essa discussão, ele fecha a Assembleia Constituinte e ele outorga uma Constituição. Tá? Nós temos duas maneiras aqui de elaborar uma Constituição e de defini-la, né? A Constituição outorgada e a Constituição promulgada. Então, a promulgada, ela é fruto de um debate geral e ela atende os anseios da sociedade. A outorgada, ela vem de cima para baixo. Então, essa que vai ser feita em 1824, ela vai vir de cima para baixo. O Império vai outorgar uma Constituição. E aí nós temos uma revolta que vai acontecer lá em Pernambuco, que é a revolta do Equador, né? Confederação do Equador, que é exatamente uma discussão, uma revolta em função desse autoritarismo do imperador Dom Pedro I, né? E o Dom Pedro I, ele vai tendo muitas dificuldades, porque o país está se organizando, então já tem assim quais vão ser as leis, tem a questão da escravidão, né? A principal questão dessa Constituição de 24 é quem são os cidadãos do Brasil. Cidadãos é aqueles que têm direitos. Escravo tem direito? Então escravo é cidadão? Não pode ser cidadão. Tá, mas o escravo nasceu no Brasil, então ele é brasileiro. Tá, mas ele é cidadão, mas não é brasileiro, mas não é cidadão. Como é que faz? O indígena que não fala o português, que vive na mata, é considerado selvagem, ele é cidadão, tem direitos? Né? Não tem direitos, mas nasceu no Brasil, é brasileiro, mas não fala o português, como é que faz? Então a Constituição definiu o seguinte, olha, esses aí, os escravos e os indígenas, eles são todos brasileiros, mas eles só se tornarão cidadãos se eles deixarem a sua condição. Tá? Então, o indígena selvagem teria que deixar a vida selvagem, né, considerado selvagem, e o escravo teria que ser livre. Tá? Então, aqui é um problema que tem.
Então, o Dom Pedro I vai ter muitos problemas. O Uruguai, aqui, que é a província da Cisplatina, era um território pertencente ao Brasil, que não falava português. Vai ter uma revolta ali, eles vão formar um estado, vão se separar do Brasil, vai ser formado o Uruguai em 1828. E o Dom Pedro, a economia não vai bem, o Brasil não tem nem sequer uma moeda, tá? Muitas moedas são pegadas aí dos países latino-americanos e colocado um carimbo nela, né, para fazer que aqui é a moeda brasileira, né? Então o Brasil está bem desorganizado, cheio de problemas, e o Dom Pedro não consegue resolver esses problemas, aí ele renuncia ao trono, né? No caso, ele abdica. O que é isso? Ele renuncia a favor do filho. Só que aí o filho tem 5 anos, nasceu em 1825, Dom Pedro II, tem 5 anos, vai fazer 6 em 1831. E como é que a criança vai assumir? Ele é o rei, mas não pode assumir, porque não tem condições, que é uma criança. Aí, então, você tem um regime regencial, né? O regente vai ter que reger o Brasil até que o imperador, a criança, tenha condições de reger o Brasil. Então, se faz a regência trina, com 3 regentes, e depois a regência una, com 1 regente. E esse período regencial, ele vai de 1831 até 1840, tá? Nesse período regencial, nós temos a descentralização do poder. Então, o poder ele vai para as províncias, tanto é que se criam aqui as assembleias legislativas nas províncias, né, que hoje são as nossas assembleias legislativas estaduais, que tem os deputados estaduais, tá? Se cria as assembleias legislativas e se cria a Guarda Nacional, que é o embrião do Exército Brasileiro. Por quê? No período regencial. Por quê? Porque o Brasil não tem um exército. O Brasil, quando precisa lutar em algum lugar, reúne ali um pessoal armado de algum fazendeiro local, e esse fazendeiro vai representar os interesses do Brasil no conflito. Mas não tem um exército organizado, né? Tem a Guarda Imperial, mas não tem um exército assim que dê conta de todo o país, tá? Então, os exércitos, essas milícias, né, são organizadas localmente. O chefe da milícia, ele ganha o título de coronel, a patente do exército. E depois, aqui vem um dado importante, depois esses caras que mandam na vida local, eles vão ser chamados de coronéis, né, mesmo não tendo a patente, né, o cara que é o que manda no delegado de polícia, que manda no padre, que manda no juiz, que tem os apadrinhados, ele vai ser chamado do coronel, né? Então o coronel vai ter muita força onde não tiver a presença do Estado, tá? E o sistema de coronéis se chama coronelismo, não esqueçam disso, né? Que são os chefes locais. Geralmente a gente fazendeiro, né? Então vão lá, invade a aldeia indígena, ocupa as terras indígenas, mata os indígenas, senhores de escravos, são os chefes locais, gente muito poderosa economicamente e politicamente. Então aqui o primeiro reinado, né, terminou ali, período regencial. O período regencial ele entra em crise, o Brasil percebe que precisa de um braço forte, então a gente tem que estar atento aqui para o golpe da maioridade. O que diz o golpe da maioridade? Né, um golpe, sempre tem golpe quando se muda a lei para atender algum interesse. Tá? Então isso aí se chama golpe, né? Ou quando se usa a força para assumir o poder, aí também é golpe. Então o golpe da maioridade é o seguinte, a lei previa que o imperador só poderia assumir o poder quando tivesse 18 anos. E aí eles emancipam o imperador, ele com 14 anos se torna adulto e já assume o poder. E aí o Brasil vai entrar num período de estabilidade. Estabilidade por quê? Principalmente porque vai surgir um produto econômico forte, aqui que nós temos que ter atenção, o café. A gente não pode falar em Brasil do século XIX sem falar no café, tá? Aliás, 2 assuntos que vocês não podem esquecer, quem vai estudar Brasil século XIX, café e escravidão, porque havia escravidão no Brasil colônia, o Brasil se torna independente, mas continua sendo um país escravagista. Então, ali na segunda metade do século XIX, vai surgir esse produto café,
tá? Que vai ter muita força no interior paulista. E o café é um produto para exportação, está vinculado ao agronegócio, né? Que o Brasil até hoje tem essa característica agrária muito forte, plantação de milho, de soja, criação de gado, criação de suínos, né, para exportação. Isso aí faz aumentar o PIB, mas não gera desenvolvimento, tá? Porque isso aí não movimenta a economia internamente. O cara que planta soja, lá ele gera pouco emprego, ainda que essa indústria movimente milhões, bilhões até. Mas vamos voltar ao século XIX, o café. O café vai gerar desenvolvimento. O primeiro desenvolvimento que ele gera é no setor de transportes e logística, porque o café é produzido no interior de São Paulo, e aí vai ter que ter, vão instalar no Brasil a ferrovia. Para que serve a ferrovia? Para transportar o café do interior até o Porto. Então vai até o Porto de Santos, do Porto de Santos ele é levado para a Europa, para os Estados Unidos, tá? Então tem a ferrovia, que é um dado importante aqui no Brasil do século XIX. E a ferrovia brasileira vai ser com tecnologia inglesa. Então, a ferrovia, né, a Maria Fumaça, é o símbolo da Revolução Industrial, da primeira Revolução Industrial, e vai entrar no Brasil e vai facilitar a questão dos transportes, porque vai transportar o café, mas vai transportar pessoas, vai fazer papel de correio. Então, a ferrovia é muito importante. Aqui na nossa região, Santa Catarina, onde nós estamos, vai ser onde é a ferrovia com tecnologia alemã, em função da presença dos caímos, eu estava falando da ferrovia. Tá, então a ferrovia vai entrar aqui no estado. Deixa eu voltar para gravar aqui. Tá, então voltamos aqui, deu uma leve queda. A ferrovia, ela vai estar tecnologia alemã aqui em Santa Catarina, mas no Brasil é tecnologia inglesa, e também aqui no Vale do Contestado vai ser tecnologia inglesa ali, que vai avançar ali no início do século XX e vai gerar o conflito do contestado ali, mas aí já é século XX. Tá, então o café, a escravidão. Outro fator de desenvolvimento no Brasil do século XIX é que o tráfico ele é proibido. Então esse dinheiro que o tráfico movimentava, né, esse dinheiro acumulado pelos traficantes de escravo, ele vai ser destinado para outros setores da economia, e isso vai ajudar a desenvolver também o Brasil com a implantação de fábricas. Ainda que nós não tenhamos industrialização do país, nós temos as primeiras fábricas ali, tá bom? E aí vai ocorrer o seguinte, nós teremos ao longo do século XIX as leis da escravidão, que são 5 leis, a Lei Feijó de 1831, a famosa lei para inglês ver, né, porque nós temos aqui uma pressão da Inglaterra para acabar com a escravidão, e o Brasil, para dar uma satisfação à Inglaterra, cria essa lei, mas de fato ela não se efetiva. Tá? Ainda que depois essa lei, os advogados vão ganhar na justiça a liberdade dos escravos, porque vão dizer, olha, o escravo entrou aqui em 1840, já tinha uma lei proibindo a entrada de escravos, então ele não poderia ser escravo, ele é um homem livre, portanto ele pode ser cidadão brasileiro, tá? Mas ele é livre acima de tudo, ele não pode ser cativo. Tá? Então esse capital vai ser deslocado para atividades produtivas, outros ramos. As leis da escravidão, então, a Lei Feijó, 1831, a Lei Eusébio de Queiroz, 1850, que aí vai realmente proibir a escravidão, que vem junto com outra lei, a Lei de Terras, que de modo geral vai dificultar o acesso dos mais pobres à terra. Tá? A Lei Eusébio de Queiroz proíbe o tráfico, aí sim funciona. Depois nós temos lá a Lei do Ventre Livre, 1871, as crianças que nascerem a partir de 71 já são livres, os escravos, filhos de escravo, né? O que adianta ser
livre tendo pai, a família é escravo, mas é uma maneira de responder, olha, estamos fazendo alguma coisa para acabar com a escravidão. Depois, 1885, a lei dos sexagenários, escravo com mais de 60 anos já deixa de ser escravo, né? Vai fazer o que da vida também não se sabe. E depois a Lei Áurea, né? Que aí já era o fim do Império, final de festa, a Lei Áurea que termina de fato com a escravidão. Os fazendeiros que apoiavam a monarquia tiram o apoio e a monarquia cai no ano seguinte, tá? Essas são as leis da escravidão. E o fim da escravidão no Brasil colocou um grande problema. Porque qual é que vai ser a nossa mão de obra se nós não tivermos escravos? Então vai entrar a imigração no Brasil, trazida por agência privada e pelo próprio Estado brasileiro, imigrantes para que tenhamos aqui uma mão de obra que substitua os escravos e, ao mesmo tempo, faça o branqueamento da população. Porque o branqueamento da população é visto como, olha, o país, para ser civilizado, para ser avançado, tem que ser branco. Né? Isso é o que dizia o cientificismo do século XIX. Então, aqui nós temos teorias raciais dizendo que o branco ele é um ser humano de melhor qualidade do que o negro, do que o indígena, do que o japonês, do outro que não seja branco. E isso aí, né, vai terminar lá com o nazismo na Europa. Tá? Então, já falei aqui as imigrações para o Brasil, as principais. Vem muito português, continua vindo, obviamente, né, mas principalmente alemão e italiano para o sul e sudeste do Brasil. Tá? Eles vêm por questões diferentes para cá. 1864 vai estourar a Guerra do Paraguai, por um certo expansionismo do Paraguai. E aí vai se reunir Uruguai, Argentina e Brasil e vão lutar contra o Paraguai, vão destruir o Paraguai. E para nós aqui, o importante dessa Guerra do Paraguai é que o exército se forma nessa guerra, o exército brasileiro. E aí o exército ele vai ser um ator importante na história do Brasil, tá? Importante não que seja bom nem ruim, tá? Mas ele vai ser importante por quê? Porque ele vai começar a se envolver na vida política. Tanto é que o imperador brasileiro vai ser derrubado pelo exército brasileiro. E esse exército, ele vai estabelecer a ordem através da força, principalmente contra a população. Tá? No contestado, aqui, no golpe de Estado Novo, os imigrantes alemães são perseguidos pelo exército brasileiro. O exército se mete muito na política do Brasil desde a Guerra do Paraguai, né? Tanto é que nós temos hoje, Brasil 2021, vários militares ocupando cargo no governo federal. Tá? Então, o que é importante aqui é a formação do exército brasileiro com a Guerra do Paraguai. E aí ganha força, depois da Guerra do Paraguai, os movimentos republicanos. Tá? A monarquia não teria que ser substituída por um movimento republicano, com alternância no poder, e o movimento abolicionista, para acabar com a escravidão. E nós temos um elemento importante aqui, que é o clientelismo. O que é isso, clientelismo? Troca de favores. Tá? Troca de favores. E isso nós teremos muito na política. Tu faz campanha para mim lá e eu te dou um cargo aqui. E a ideia, então, é que essas pessoas poderosas não deixem com que os mais pobres ali, as minorias, participem da vida política. Tá? A ideia é essa, isso acontece desde da primeira Constituição, quando até para votar precisava ter renda, então o cara que é desempregado, ele não participava da vida política, nem sendo eleito, né, ele poderia ter propostas ali, não participava, tá? Então, esses aqui são os assuntos, de modo geral, deu uma travadinha aí, mas não atrapalhou em nada. Quero agradecer a vocês, vamos ver se tem mais alguma pergunta. Deixa eu já encerrar a nossa gravação. Fica aqui um abraço do professor Carlos.